Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Firme e forte? Tudo bom? Então, vamos terminar então os exercícios da nossa apostila? Então, vamos. O que a gente vai fazer? Bom, deixa eu já puxar aqui, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá bom? Então, nós tínhamos feito metade dos exercícios da apostila, está faltando agora a outra metade. Tá aí, ó, né? Os exercícios de especiação que nós vamos fazer hoje, agora, né? E depois a gente vai fazer os exercícios de classificação vegetal. Falou? Tá tudo bem com vocês? Tudo joinha? Tudo bonitinho? Então vamos fazer. Vou chegar aqui, tirar a cadelinha caindo do zizo, e aí a gente vai falar. Então não esquece, ó, especiação, aulas de 9 a 12, né? Microevolução e surgimento de novas espécies, tá bom? Primeiro médio aí do nosso SEIDEI. Falou? Primeira questão. Uma questãozinha, galera, que a gente vai abordar aqui assuntos de convergência adaptativa e radiação adaptativa. Você vai entender, você vai conseguir responder. Diz assim, ó. Vou trocar o óculos aqui, senão o tio Zizo ceguinho não enxerga nada. Não é isso? Então, fala assim, ó. As suculentas, Vlaslovsky e a fulana Vlaslovsky, muitas vezes são confundidas entre si por apresentarem características morfológicas semelhantes, como a ausência de folhas. Não é ausência, né? Que você deve lembrar que as folhas dos cactos elas são diferenciadas em espinhas, né? Para diminuir a superfície de evaporação. E a presença de um caule fotossintético. Por isso que o caule dos cactos são verde, porque não tem folha para fazer fotossíntese, então o caule tem que fazer. Conforme a ilustração, que nós estamos vendo aqui os dois. Se eu te mostrar os dois, você não sabe quem que é Jesus e quem que é Genésio aqui, concorda? Você vai achar que é tudo igual, não é isso? Essa semelhança morfológica é uma consequência do seguinte processo. Então, galera, como é que a gente chama um processo onde os indivíduos que, para viver num ambiente semelhante, desenvolvem estruturas e competências semelhantes? Então, vamos ver? Deriva genética, seleção artificial, irradiação evolutiva, convergência adaptativa. Então, galera, qual será que é? Então, voltando lá, vou voltar minha carinha aqui, depois eu volto com outra pergunta. Então, galera, para você responder isso daqui, você tem que lembrar a ideia de convergência adaptativa, onde seres, né, que são provenientes de um antecessor incomum, eles não têm uma ancestralidade comum, só que para conseguir viver num ambiente semelhante, ambos, né, precisaram desenvolver estruturas e competências que fizeram com que ficassem muito parecidos, né? Nessa situação, a gente, quando fala, né, desse tipo de situação, descreve esse tipo de situação, a gente está falando do quê? A gente está falando em convergência adaptativa, né? Muito típico, por exemplo, o surgimento de órgãos análogos. Falou? Lembra órgão análogo de origem biológica diferente, mas formas e funções semelhantes? Então, né? Lembra que a gente falou, exemplo de sala de aula, a asa do mosquito, a asa da ave, a asa do morcego, a asa do pterodáctilo, né? É tudo asa, só que tem uma origem biológica diferente, formas e funções semelhantes. Por quê? Porque vivem em um ambiente semelhante. Falou? Isso, então, moçada, faz com que, né, determinadas estruturas se pareçam bastante. Então, isso é típico de convergência adaptativa. Então, a nossa resposta, vamos abrir aqui, a nossa resposta, portanto, qual que é? É I, né, galera? A letra D. Fechou? Bonitinho? Então, vamos lá agora. Deixa eu ver o que vamos fazer. Vamos, então, agora para a nossa pergunta 2. Vamos lá.
A pergunta 2 diz o seguinte, vamos dar uma ilustraçãozinha aqui, né? Aliás, uma ilustração não, duas, né? Você tem o quadro 1 e o quadro 2, tá bom? Aí fala assim, ó, as adaptações dos diversos organismos vivos são um aspecto central no estudo da biologia. Todas as características que adequam, né, um ser vivo a uma determinada circunstância, circunstância ambiental, são geralmente denominadas, né, adaptativas. Permitem que os seres vivos desenvolvam certa harmonia com o ambiente ajustando-se assim para poder sobreviver em um determinado local. Continua aqui. O quadro apresenta dois fenômenos adaptativos que você deverá identificar, denominar e explicar. Então, de cada um dos quadros, eu tenho que dar um nome, está falando denominar, cadê aqui, ó? Verá, identificar, denominar e explicar. Então, vamos lá. Dar um nome e explicar cada um deles. Quadro 1 e o quadro 2. O quadro 1, a partir de um ancestral comum, a descendência foi originando outras espécies, né? Cada uma dessas novas espécies cada uma delas veio, né, melhor dizendo, desse ancestral comum aqui. O que é isso? É convergência ou irradiação adaptativa? Ó, está saindo daqui para lá, está irradiando, né? Então, isso aqui é uma irradiação adaptativa. Agora, esses caras aqui, ó, tem um hipopótamo, um jacaré e um sapo, uma rã, sei lá, qualquer coisa assim. O que você está vendo aqui? Você está vendo que todos eles, por viverem em um ambiente igual, desenvolveram uma estrutura, uma forma, né, que faz com que seja possível que eles consigam enxergar fora d'água e com o corpo escondido ainda dentro da água, né? Eles se camuflam dentro da água, ok? Mas conseguem enxergar fora da água. Para isso, eles tiveram que ter esses olhos saltados, né, para fora, tudo bem? Então, você está vendo de ancestralidades diferentes, tem estruturas e formas semelhantes no desempenho de uma mesma função. Falou? Então, isso aqui, o que você acha que é? Isso aqui, o que você acha que é? Isso aqui a gente já falou, irradiação adaptativa. E esse aqui? Convergência adaptativa. Então, vamos responder? Letra A e letra B. O que a letra A fala? Nós vamos ter que falar que é um caso de convergência de irradiação adaptativa, de ancestralidade diferente, de ancestralidade comum, né, que gerou uma descendência diferente para ocupar habitats e ambientes diferentes. Na 2, que é essa daqui de baixo, a 2 é essa daqui de baixo, ó, nós vamos ter que falar que é um caso de convergência adaptativa e precisaram desenvolver estruturas com formas semelhantes, formas e funções semelhantes, para ocupar o mesmo local. Então, vamos lá, vamos responder? Então, está aí. Ó. O quadro 1 apresenta uma situação de irradiação adaptativa, onde indivíduos de ancestralidade comum foram evoluindo para se adequarem a novos habitats e nichos diferentes. Falou? A 2, então, aqui respondendo o que é a irradiação adaptativa. Na 2, agora a gente vai responder o que é convergência adaptativa. Então, está falando lá, ó, o quadro 2 apresenta uma situação de convergência adaptativa, onde seres vivos de ancestralidade diferentes apresentam soluções semelhantes por ocuparem o mesmo tipo de habitat. Falou? Então, fica claro você identificar os dois tipos de
de processos evolutivos que acontecem. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, galera, toda vez que a evolução estiver acontecendo, ela sempre está acontecendo ou por irradiação adaptativa ou por convergência adaptativa. É sempre uma das duas. Você tem que, dentro daquela situação que for proposto para você numa prova, num questionamento, ou mesmo de repente você está lá no meio da natureza, em algum lugar, ou dentro de sua casa, e você percebe uma situação dessa, pare para pensar, será que isso aqui é irradiação adaptativa ou será que isso aqui é convergência adaptativa? Falou? Fechou, galera? Tranquilo? Facinho, né? Então, vamos lá. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Fechou? Então, vamos, então, para a nossa questão número 3. Essa questão número 3 deu muita dor de cabeça para muita gente, viu, galera? Então, vocês prestem atenção nessa perguntinha aqui, tá bom? Vamos ver. Diz assim, a imagem ilustra duas espécies de esquilos, Zlozlov, e Zlozlov. Dois esquilinhos, tá bom? Encontrados em diferentes áreas do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Bom, essa espécie de esquilo você vai encontrar desse lado, isso aqui é o Rio Colorado, viu, galera? Desse lado do Rio Colorado, no Grand Canyon. E essa outra espécie você vai encontrar nas paredes desse outro lado, tá bom? Essas duas espécies estão separadas por o Grand Canyon, né? Que é ali um isolamento geográfico. Provavelmente começou a especiação graças a esse isolamento geográfico. Um Rio Colorado aqui e dois lados do Grand Canyon. Esse cara do lado de cá e esse cara do lado de cá. Fechou? Aí ele vai lá e pergunta. Letra A. Cite o tipo de especiação que possibilitou a formação dessas espécies de esquilos e justifique sua resposta. Galera, quando eu estou falando em um processo de especiação, provavelmente ambos tinham ancestralidade comum, que foi separada pelo surgimento desse Grand Canyon. Então, houve um isolamento geográfico. Como é que a gente chama, né, galera? Como é que a gente chama o processo de especiação? Como é que nós classificamos, né, o processo de especiação? Quando existe isolamento geográfico. A gente fala de uma especiação do tipo alopátrica. Alopátrica, né? Houve separação de uma população inicial, né? Houve um isolamento geográfico, ok? Aí a gente fala que é alopátrica. Vocês lembram, galera? Anota no cantinho da sua apostila que quando a especiação acontece, é muito mais raro acontecer, mas acontece. O processo de especiação, sem que tenha tido o isolamento geográfico, a gente fala que é uma especiação simpátrica, tá? Simpátrica. Não houve o isolamento geográfico. Não é o caso do nosso exercício. Nosso exercício está mostrando uma alopátrica, onde houve um isolamento geográfico, né? O Grand Canyon separou aquela população em duas. Fechou? Na questão 3 ainda, a letra B, que fala assim, suponha que as duas atuais populações de esquilos do Grand Canyon tenham surgido de um mesmo ancestral e que exista um isolamento reprodutivo, né, pós-zigótico. A gente vai falar disso aqui já já. Entre eles, represente um cladograma, né, com as duas espécies apresentadas, derivando daquela espécie inicial, e o que significa dizer que essas duas espécies estão em isolamento reprodutivo pós-zigótico. Bom, galera, você deve lembrar que quando a gente fala de isolamento reprodutivo, a gente pode classificar esse isolamento reprodutivo em dois tipos, né? Pré-zigótico e pós-zigótico. Isolamento reprodutivo é quando as duas populações, já sendo de espécies diferentes, não conseguem se atrair
cruzar e gerar descendentes férteis, né? Se isso não acontece mais, eles estão em isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo ele é pré-zigótico quando o motivo, né, desse isolamento, deles não conseguirem mais cruzar e gerar descendentes férteis, é porque não conseguem formar sequer o zigoto. Então, por exemplo, a gente falou dentro de sala de aula, a gente falou, por exemplo, de isolamento pré-zigótico por incompatibilidade anatômica, de repente não encaixa, ou temporal ou sazonal, eles entram em si em períodos diferentes, ou comportamental, né? O meu canto, a minha dança, ou a casinha que eu construo, né? Não te atrai, então a gente não vai cruzar por causa disso. Tá? Ou o meu espermatozoide não consegue sobreviver dentro de você a ponto de conseguir fecundar. Tudo isso impede a fecundação, impede a formação do zigoto. Por isso tem um tipo de isolamento, um isolamento reprodutivo do tipo pré-zigótico. Falou? Pré-zigótico. Não deixe formar o zigoto. Não esquece que existe um outro tipo que é pós-zigótico, né? Esse pós-zigótico é assim, chega a atrair, chega a cruzar, chega a fecundar, chega a formar o zigoto. Ou, agora, esse zigoto é inviável e ele morre. Ou o embrião é inviável e ele morre. Ou a cria, né, o resultado desse cruzamento é natimorto, não consegue sobreviver. Ou consegue sobreviver, mas é estéril. Quer dizer, qualquer uma dessas situações que eu falei para vocês, nós estamos falando do isolamento reprodutivo pós-zigótico. Chega a formar o zigoto, só que não vira nada dali para frente. Falou? Então, são dois tipos de isolamento, o pré-zigótico e o pós-zigótico. No caso, então, voltando para o nosso exercício, né? No caso, então, que ele está nos propondo aqui, é um caso em que ele está falando que ele chega a cruzar, porque ele está falando que é pós-zigótico. Ele chega a cruzar, mas não gera um embrião, um zigoto, ou algo viável ou fértil, não é isso? Então, ele pede para a gente explicar o que é isso. Então, vamos responder as duas questõezinhas agora. A primeira, então, falando então sobre os tipos de especiação, a formação dessas espécies de esquilos ocorreu em ambientes geograficamente distintos, né? Caracterizando, então, uma especiação alopátrica. Quer dizer, houve isolamento geográfico? Houve, então é alopátrica. Não houve? Não, então é simpátrica. Mas, nesse caso aqui, houve, então é do tipo alopátrica. Tá bom? Aí, aqui, depois ele está falando, cruzou, mas não formou, mas o isolamento reprodutivo do tipo pós-zigótico. Então, ele pede para você fazer um cladograma, você tem que fazer algo assim. A partir de um ancestral comum, surgiram as duas novas espécies. Isso aqui esquematiza um cladograma, está esquematizado aqui embaixo. E depois ele pergunta, né? O que quer dizer esse isolamento pós-zigótico, né? Quer dizer que, apesar de conseguirem se atrair, cruzar e gerarem um zigoto, este zigoto é inválido ou inviável, ou o embrião é inviável, ou o cara é natimorto, ou o cara é estéril. Falou, galera? Está aqui, então, respondido as duas questõezinhas do exercício 3. Fechou? Uma questãozinha um pouco mais complicada, que você precisa de um pouco mais de recurso, né? Mas com as suas aulinhas que você teve, mais que você estudou, você consegue fazer. Você deve ter visto no seu caderninho também algumas questões que já tratavam de uma maneira um pouco mais simples, né? Abordavam de uma maneira um pouco mais simples o mesmo assunto. Fechou? Então, vamos lá. Bom, galera, a gente termina, então, aqui os exercícios desse módulo. Agora, na sequência, nós vamos ver o exercício do outro módulo. O outro módulo, agora, a gente vai falar sobre classificação dos seres vivos. Quais são os critérios, a sistemática, etc., tal, nomenclatura e tudo mais. Valeu, gente? Beijão para vocês. Muito obrigado. E até a nossa próxima aulinha. Fechou? Beijo.